Olá, sejam bem-vindos! As atividades didáticas são uma importante ferramenta metodológica para auxiliar no aprendizado dentro de sala de aula. Entre essas atividades, temos os jogos didáticos, que pode ajudar o aluno a aprender de maneira mais lúdica e divertida algum assunto. Não é mesmo? E no atual cenário em que se encontra a educação, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a forma de ensinar foi adaptada ao meio virtual, no qual o professor teve e está tendo grandes dificuldades, principalmente em relação ao aprendizado do aluno, que muitas das vezes esse aluno não consegue se concentrar na aula do professor. E por conta desse problema, criamos um jogo didático que pode ser jogado em aulas à distância, pelo professor de biologia, com ênfase no estudo de citologia, principalmente para a turma do primeiro ano no ensino médio, para que no final das aulas o professor possa avaliar o que os alunos aprenderam. E aí, quer saber mais? Continue assistindo o nosso vídeo. Os objetivos é atrair a atenção do aluno para a aula, desenvolver melhor comunicação entre a turma e o professor e melhorar o desempenho do aluno na disciplina. Os materiais utilizados para a confecção da roleta são uma folha de isopor, uma cartolina de cor preta, 2 folhas de EVA, uma de cor branca e a outra de cor vermelha, cola de isopor, um prego, 7 palitos de dente, 7 bolinhas de isopor, uma tesoura, uma caneta piloto de cor preta, uma régua e um estilete. Para a confecção da roleta, primeiramente pegue a folha de isopor e desenhe um círculo sobre ela com uma caneta ou lápis, de forma que fique bem circular. Lembrando que você pode estar usando um objeto que tenha um formato de círculo perfeito, para que sua roleta fique bem bonita. Em seguida, você deverá cortar a folha de isopor no local demarcado com auxílio do estilete. Após ter cortado a roda de isopor, coloque-a sobre a cartolina de cor preta e cole. Quando a cola secar, verifique se o isopor está fixado à cartolina e só então recorte-a com uma tesoura. A seguir, pegue a régua e faça 3 linhas sobre a roda da cartolina preta, formando 6 triângulos. Recorte 3 triângulos de EVA de cor branca, com uma das bordas redondas tendo como base os triângulos que formaram com a divisão da roleta. Na sequência, cole os triângulos de EVA branco na roda sobre a cartolina preta, nos locais demarcados para que fiquem bem igualmente divididos. Em seguida, pegue o EVA de cor vermelha e escreva com a caneta piloto de cor preta alguns números para servirem de pontuação, por exemplo, 3, 8, 9, 21, 54 ou 76. Os recorte e cole nos triângulos brancos e pretos. Para demarcar o limite entre os triângulos, use palitos de dente e bolinhas de isopor entre eles. Por fim, escolha um pedaço de madeira para servir como suporte à sua roleta. Usando um prego, fixe a roleta no centro da madeira, fazendo o prego transpassar para o outro lado, de modo que seja possível movimentar a roda posteriormente. O pedaço que sobrou do isopor e da cartolina preta, faça uma seta e colhe no topo da madeira apontando para a roleta. Pronto, sua roleta está feita. Lembre-se de testá-la antes, para ver se está funcionando perfeitamente. Olá, eu me chamo Raíssa Correia e agora nós iremos demonstrar a forma prática do jogo didático que foi desenvolvido pela nossa equipe, que é formada por Josué Brito, Jamile Cordeiro, Sara Meirelles, Aires Maciel e Paula Cauã. Bom, como o jogo funciona? Bom, trata-se de um jogo didático, no qual consiste em uma roleta que tem um determinado número, no qual vai ser a pontuação. Bom, esse jogo foi pensado justamente para essa forma remota que nós estamos vivendo devido à pandemia, no qual o professor não pode estar diariamente com os seus alunos. Sabemos que nem toda aula virtual é interessante, porque geralmente o professor fica falando e o aluno está apenas ouvindo, não tem aquela troca, uma dinâmica. Por isso nós pensamos em criar esse jogo, para que o professor do ensino médio, do primeiro ano de biologia celular, possa estar desenvolvendo as suas aulas a partir de agora. Bom,
Como esse jogo funciona? Digamos que o professor passou uma atividade na segunda-feira. Quando for na sexta-feira, ele pode, ao final da sua aula, estar fazendo esse jogo aqui para ter um feedback da sua atividade. Ele vai colocar as questões da atividade no jogo. Ele vai selecionar alguns alunos, ou ele pode fazer por equipe, e aí essas equipes vão responder algumas das questões do qual ele vai escolher. Feito isso, se a equipe acertar a questão, ela vai ganhar a pontuação que caiu aqui na roleta. E ele pode fazer várias e várias rodadas. Aqui, como nós vamos fazer uma simulação apenas de 2 rodadas, de como aconteceria nessa forma virtual. Por isso que nós estamos utilizando essa plataforma do Meet. Digamos que eu sou o professor e os meus colegas são os meus alunos. Dito isso, agora nós vamos começar a primeira rodada, que vai começar pela Jamília. Vamos ver a pontuação da Jamília primeiramente. Valendo 21 pontos, a pergunta da Jamília é a seguinte: costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana celular. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam um núcleo definido são chamadas de A. Autotróficas, B. Heterotróficas, C. Eucarióticas, D. Procarióticas e E. Termófilas. Tempo, Jamília? Letra C, eucarióticas. Muito bem. As células que possuem núcleo delimitado são chamadas de eucarióticas, e aquelas que não possuem núcleo delimitado são chamadas de, que possuem núcleos parados no citoplasma, são chamadas de procarióticas. Bom, a próxima pergunta vai ser direcionada para o Josué. Vamos ver a pontuação do Josué. Valendo 8 pontos, Josué. Lembrando que a Jamília ganhou seus 21 pontos. Valendo 8 pontos, Josué, a tua pergunta é a seguinte: as células eucariontes podem ser classificadas em 2 grupos principais: o grupo de célula animal e o grupo de célula vegetal. Essa última apresenta alguma estrutura exclusiva, tais como o cloroplasto, que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Das alternativas a seguir, qual é a única estrutura que não pode ser utilizada para diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal? Letra A, cloroplasto. Letra B, leucoplasto. Letra C, vacúolo do suco celular. Letra D, mitocôndria. E letra E, parede celular. Tempo, Josué. Letra D, mitocôndria. Muito bem, a mitocôndria ela está presente tanto em célula animal quanto em célula vegetal. A próxima pergunta vai ser para a Iris. Vamos ver a pontuação da Iris. O Josué ganhou os seus 8 pontos. Vamos ver a pontuação da Iris. Valendo 21 pontos, Iris, a tua pergunta é a seguinte: de acordo com a teoria celular, quais dos organismos a seguir não poderiam ser considerados seres vivos? Letra A, bactéria. B, protozoário. C, algas. D, vírus. E E, fungos. Tempo. Letra D, vírus. Muito bem, o vírus ele não pode ser considerado um ser vivo, pois ele não possui célula, e a teoria celular ela admite que todos os seres vivos são formados por células. Então, como se o vírus não tem célula, ele não pode ser considerado um ser vivo. A próxima questão vai ser para a Sara, e a Ares ganhou os 21 pontos dela. Sara, vamos ver qual é a tua pontuação aqui. 21 pontos também, Sara. A tua pergunta é a seguinte: a membrana plasmática é uma estrutura que separa o interior da célula do ambiente externo.
As propriedades da membrana plasmática permitem que algumas substâncias entrem com mais facilidade para o interior celular do que outras. Essa capacidade é chamada de potencial osmótico. B. Permeabilidade celular. C. Permeabilidade seletiva. D. Capacidade de fusão. E E. Potencial ativo. Tempo. Letra C, permeabilidade seletiva. Muito bem, a membrana ela possui a capacidade de escolher a substância que entra e que sai da célula. Nós chamamos isso de permeabilidade seletiva. A próxima questão vai ser para a Paula e vamos ver a pontuação da Paula. Valendo 76 pontos. A pergunta da Paula é a seguinte, pontuação mais alta até agora. As células procariontes caracterizam-se pela ausência de material genético organizado em um núcleo. Essa célula também se destaca pela presença de apenas um tipo de organela celular. Qual das alternativas indica corretamente o nome dessa organela? A. Lisossomos. B. Retículo endoplasmático. C. Complexo golgiense. D. Ribossomos. E. Vacúolo. Tempo, Paula. Alternativa D, ribossomo. Muito bem, os ribossomos é a única organela encontrada em células procariontes e ela está relacionada com a síntese de proteína. A Paula ganhou os seus 76 pontos. Lembrando que essa primeira rodada ela era de questões objetivas. Para a segunda rodada, nós agora vamos fazer uma rodada com questões discursivas. Eles vão ter que me falar a resposta, certo? Então, nós vamos começar com a Jamile. Vamos ver a pontuação da Jamile. Valendo 54 pontos. A tua pergunta é a seguinte, Jamile. Qual das estruturas relacionadas a seguir está presente em células procariontes e em células eucariontes? A. Complexo golgiense. C. Lisossomos. D. Ribossomos. Tempo. Alternativa B, ribossomos. Por quê? Porque são estruturas não membranosas observadas em todos os tipos celulares. E a sua função é garantir a síntese de proteínas para a célula. Muito bem, a sua resposta está correta e você acaba de ganhar os 54 pontos. Agora é a vez de Josué, vamos ver a pontuação dele. Valendo 21 pontos, Josué, a tua pergunta é a seguinte. A biologia celular ou citologia é a parte da biologia que estuda o funcionamento das células e suas estruturas. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de célula? Letra A, Theodor Schreiber. Letra B, Matthias Schleiden. Letra D, Rudolf Virchow. Letra E, Robert Hooke. Tempo, Josué. Letra D, Robert Walker. Por quê? Bom, ele observando algumas partículas microscópicas, ele pôde observar que havia pequenas partículas onde ele denominou de células. Muito bem, Josué, a resposta está correta e você acaba de ganhar os 54 pontos. A próxima seguinte vai ser direcionada para a Aires. Vamos ver a pontuação dela. Valendo 8 pontos, Aires, a tua pergunta é a seguinte. Analise atentamente as alternativas seguintes e marque aquela que indica a função do nucleolo. Letra A, controlar todas as atividades celulares. B, promover a secreção de substâncias. C, garantir a síntese de lipídios. E D, formar a subunidade ribossômica. Tempo. Formar a subunidade de ribossomas. Por quê? O núcleo é formado principalmente por RNA, ribossomais e proteínas, e é nele que ocorre a formação das subunidades ribossomais, as quais seguirão para o citoplasma.
Muito bem, a Aisa acertou a questão dela e ela ganhou os seus 8 pontos. A próxima questão, ela vai ser para a Sara. Vamos ver a pontuação dela. Valendo 21 pontos. Sara, a tua pergunta é a seguinte. Marque a alternativa em que a organela celular e sua função não estão relacionados corretamente. Letra A. A mitocôndria está relacionada com a respiração celular. Letra B. O cloroplasto está relacionado com a fotossíntese. C. O lisossomo está relacionado com a síntese proteica. E D. O complexo Golgi está relacionado com a secreção celular. Tempo. Letra C, lisossomo, síntese proteica. Por quê? Porque o lisossomo relaciona-se com a digestão intracelular e a síntese de proteínas é realizada pelos ribossomos. Muito bem, a Sara acertou a resposta à questão dela e a pontuação da Sara é de 21. A última pergunta dessa rodada vai ser para a Paula. Vamos ver a pontuação dela. Valendo 54 pontos, a pergunta da Paula é a seguinte. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria, aquela que não está relacionada com a teoria celular. Letra A. Todos os seres vivos são formados por uma célula ou mais. B. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. C. As células são unidades funcionais dos organismos vivos. E D. Uma célula só pode originar-se de outra célula. Tempo, Paula. A resposta alternativa B, porque ao afirmar que todas as células elas são formadas por membrana, citoplasma e núcleo não faz parte da teoria celular. E além disso, não se pode afirmar que todas as células elas possuem núcleo, pois as células procarióticas não possuem material genético delimitado pela membrana celular. Muito bem, a resposta da Paula está correta e assim nós fechamos essa segunda rodada. Agora nós vamos ver quem fez mais pontuação e ele ganhou o jogo. Lembrando que o professor ele pode optar por dar um prêmio ao final da aula. Lembrando que esse prêmio não pode ser entregue, né, porque estamos no ensino remoto, mas quando voltar ao presencial ele pode estar presenteando o aluno que ganhou ou o grupo que ganhou. Agora nós vamos conferir a pontuação de cada integrante e ver aquele que fez a maior pontuação para ganhar. A Jamile fez 75 pontos no total. O Josué fez 62 pontos no total. E a Aline fez 29 pontos no total. A Sara fez 42 pontos no total. E a Paula, nossa grande vencedora, fez 130 pontos no total. Então a Paula, quando a gente voltar para o presencial, amiga, você vai receber uma linda garrafa da Paué. Então, pessoal, essa foi a nossa simulação de como aconteceria esse jogo didático numa sala virtual. Lembrando que ele também pode ser aplicado no presencial quando voltar às aulas ao normal. Tudo bem, não tem problema nenhum. O professor ele pode estar aplicando esse jogo, assim como outros jogos, na sua aula para tornar assim, uma aula mais divertida com os seus alunos. Muito obrigada pela atenção, eu espero que tenham gostado.